bem, gente. Neste fim de semana também teve futebol feminino, Copa Paulista e muito mais. Confira aí os resultados. Pela Copa Paulista, o Juventus derrotou o São José neste domingo por 2-0, em jogo realizado na cidade de Suzano. Na estreia do treinador Alberto Félix, o Taubaté enfrentou o São Bernardo fora de casa e perdeu mais uma, dessa vez por 3-0. Já pela segunda divisão do Campeonato Paulista, o Mantiqueira fez o dever de casa e venceu o Guarujá por 3-1. E na elite do feminino, as joseenses venceram o primeiro jogo das quartas de final do Paulista. Golearam o América São Manuel por 6-0. Já as taubatianas foram derrotadas no Joaquinzão pela Ferroviária por 2-1. Pois é, já nas quadras, Liga Paulista de Futsal, o Jacareí enfrentou o Mogiano fora de casa no último sábado e empatou em 1-1. Já hoje é a vez do Taubaté. O time da nossa região enfrenta a forte equipe do Corinthians, lá no ginásio do Parque São Jorge, às 7h30. Boa sorte também ao Taubaté Futsal. Antônio Carmo, vamos começar falando de Copa Paulista. Todo mundo aqui no nosso facebook.com/os donos da bola vale está perguntando a mesma coisa. São José e Taubaté estão fraquíssimos, fracos tecnicamente, inclusive o São José, que todo mundo esperava mais. Depois do clássico contra o Taubaté, não deu em nada, por ilusão, não é, Carmo? Eu até comentei aqui, às vezes uma vitória ela ilude, né, e complica. Ganhou do Taubaté, achou que já estava tudo bem, não é assim. Andressa, a verdade é que o Taubaté faz uma campanha abaixo da crítica, ridícula, grotesca, caricata e estapafúrdia, diria meu amigo Roberto Costa. Era justamente o contrário, né? Esperava que o Taubaté pouco fosse mais. Um pouco melhor, né? E no sábado perdeu de 3-0 do São Bernardo, graças ao goleiro Vinícius, que salvou o Taubaté de tomar 4, 5, foi horrível o Taubaté no sábado em São Bernardo. E tem um detalhe, o Taubaté já está praticamente fechado, definido, não joga mais no Joaquinzão. O Joaquinzão precisava de uma reforma no gramado, isso aí todo mundo sabe, faz 98 anos que o Joaquinzão está com o mesmo gramado, precisava mudar. Vai ser mudado agora, vai ser feita uma grande reforma com custo zero para o Taubaté, isso é importante. Só que o Taubaté resolveu entrar na Copa Paulista, e o Augusto falou isso aqui para nós, aqui no nosso estúdio, nos Donos da Bola. Resolveu jogar a Copa Paulista por se tratar do ano do centenário e para não ficar parado. Fez um campeonato paulista ruim, não se classificou e tal, para não ficar parado, para dar atenção para a torcida. E se vai jogar só fora do Joaquinzão, né? Aí fica muito mais difícil. Fica pior. Aí a torcida não vai acompanhar o jogo. Em casa já não ia, foram 100 torcedores no primeiro jogo, 200 no segundo, então já não ia mesmo. Fora de casa, então, atuando como mandante, sei lá onde, aí que não vai ninguém. Aí que o time já não vai ter nenhum respaldo da torcida. É lamentável que isso ocorra. O Taubaté, infelizmente, está com um time muito fraco e está na lanterna do grupo, com um pontinho em 12 disputados, não é por acaso. Sábado teve a estreia do técnico Alberto Félix, mas nada mudou. Com relação ao São José, fez um razoável primeiro tempo contra o Juventus. Ontem o São José jogou como mandante, mas sem o Martins Pereira foi jogar em Suzano, no Antônio Marques Figueira. Depois de um razoável primeiro tempo, no segundo, não foi páreo para o Juventus, que fez 2-0, 2 gols de cabeça, liquidou a questão e também deixa o São José fora do G5, porque aí né, na Copa Paulista são os 5 primeiros de cada grupo que se classificam. O time caiu para 6º lugar, vai ter que melhorar muito. Agora fará 2 jogos seguidos fora de casa e, se não se recuperar rapidamente, também vai começar aquela vida de só cumprir tabela. Já no futebol feminino, as meninas do São José fizeram 6-0, agora o América de São Manuel tem que fazer 7 gols para poder se classificar. Muito difícil. O próximo jogo é na D Paraíba no fim de semana, né, Carmo? Sábado à tarde. E aí o Taubaté conseguiu até que segurar bem a Ferroviária, né? Bom, sobre o São José, agora são 11 jogos e 11 vitórias, um passeio no campeonato e já está classificado. Isso aí não adianta inventar história. Está classificado, não vai perder de 7 nunca o jogo da volta sábado na D Paraíba. Já as meninas do Taubaté foram muito bem, encararam legal o time da Ferroviária de Araraquara, que é atual campeã da Copa do Brasil, um jogo duríssimo, abriu a contagem no segundo tempo, mas permitiu a virada de um time mais experiente, mais qualificado, que é o time da Ferroviária. De qualquer maneira, fez uma grande partida e merece os nossos elogios aqui. Difícil garantir a classificação, porque vai ter que vencer por 2 gols de diferença no mínimo o jogo de volta em Araraquara no fim de semana. Não deve ocorrer isso, mas pelo menos ontem mostrou que pode brigar por uma boa posição no Campeonato Paulista e continuar crescendo. Tá certo. Difícil, mas não impossível, não é? Daqui a pouquinho a gente fala de Seleção Brasileira de Basquete Feminino, handball e mais notícias da nossa região para você em instantes.